graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui reunidos, né, na presença do Senhor, nosso Deus, para trazer aqui mais uma palavra, palavra de edificação, palavra de conforto, palavra de aprendizado para nossas vidas. Sejam bem-vindos a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. A você que tem chegado agora pela primeira vez, já se inscreva aí, dê o seu joinha, deixa aí o seu gostei, compartilhe nosso trabalho, comente. Vamos levar a palavra de Deus para a humanidade que estão carentes, que estão precisando de ouvir uma palavra. Hoje eu quero agradecer a todos vocês, meus inscritos, os não inscritos também, que costumam acompanhar aí nosso trabalho. Que Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Não vou falar nome hoje aqui porque é, eu não anotei nenhum nome aqui. Aí se eu falar aqui e esquecer alguém, possa ser que, né, vou cometer falhas. Mas a todos vocês que estão aí nos assistindo, um forte abraço. Que Deus continue nesse 2022 abençoando a vida de cada um de vocês. Tivemos um ano de 2021 bem difícil, né? Complicado para muitos que perderam aí seus entes queridos, né? Para essa pandemia mas graças a Deus você está aí, está vivo, tem uma nova oportunidade de um recomeço brilhante aí deste ano de 2022. Que Deus continue, né, te abençoando, porque eu sei que Ele já te abençoou em 2021. Só o motivo de você estar aqui, tenho certeza que você já tem sido muito abençoado, tem sido muito agraciado com a bênção de Deus na sua vida, né? Eu quero trazer aqui, amados, uma palavra hoje sobre um pequeno inseto. Um pequeno inseto, mas esse inseto pode ser hoje um grande professor para a minha e para a sua vida, pois se nós observarmos bem ele, né, nós teremos sucesso na vida, porque o Senhor Jesus Cristo, ele, né, manda que nós também observe, né, as aves, as árvores, e que elas não plantam nem fiam. Então, se nós observar esses animais, eles estão sendo o nosso professor. E aqui eu quero trazer esse inseto pequenininho, né? Que Salomão ele fala em Provérbios capítulo 4, aliás, capítulo 6, versículo 6, que vai nos dizer assim, vejam só, 6 e 6 de Provérbios. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Ela não tem superior, nem oficial, nem dominador. Contudo, no verão prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Vejam só que observação que aqui Salomão ele nos traz para nós, mandando nós ir ter com a formiga e observar, olhar para os seus caminhos e ser sábios. Então, se nós observar esse pequeno inseto que é a formiga, nós vamos observar o seu caminho e nós poderemos adquirir a sabedoria. Engrandecido ao nome do Senhor. É uma professora que vai te ensinar você a ser sábio. Mas como assim? Se você observar o seu caminho, você vai aprender, tirar aqui uma grande lição, certo? Através desses pequenos insetos para a sua vida. Ela é uma excelente professora, né? Eu aprendi uma grande lição através
das saúvas, né, dessa pequena formiga. Eu estava um certo dia esperando um rapaz que eu fui. Ele estava no banco, na fila do banco lá, e eu vi uma árvore do outro lado da rua, com poucas folhas, todas cortadas, e eu me aproximei daquela árvore para ver, né, o que estava acontecendo com aquela árvore que estava toda cortada. Quando eu chego lá diante daquela árvore, estava cheia de formigas, né, das saúvas, e eu comecei a observar os trabalhos delas. Observei que elas são muito unidas no que elas fazem, no seu trabalho, e eu continuei observando, cada uma com suas tarefas. Me aproximei mais da árvore e pude ali perceber que havia 3 grupos de formigas. Interessante. Eu pude perceber que o primeiro grupo estava em cima da árvore, só cortando as folhas e derrubando no chão. É interessante. O segundo grupo ficava no chão, dividindo as folhas grandes para ficar mais fácil, mais leve, para o terceiro grupo levar até o buraco. Interessante, eu continuei observando, né? E elas iam, aquelas que ficavam no chão ali, um grupo cortava e outro grupo pegava e saía levando até o buraco ali da sua morada. Aí eu saí seguindo a sua trilha até suas moradas para observar o que acontecia lá. Aí peguei umas folhas da mesma árvore, peguei essas folhas e fui até a boca lá do buraco lá onde elas estavam. Aí cheguei lá, eu levei até a sua morada, coloquei, né, cortei ali um pequeno pedaço também e coloquei próximo ao buraco da morada delas, tentando ajudá-las, porém elas não deram a mínima para as folhas que eu havia levado até elas. Quer dizer, eu achei que estava ajudando elas, mas elas não aceitaram. Elas preferiram ir pegar só as folhas que as outras cortavam. Não sei o porquê, mas talvez seja porque ela não aceita sacrifício de outras pessoas, de outros animais, ou de pessoas ou de outros animais, né? Assim como Davi, né? Louvado seja o nome do Senhor, lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 18 ao 24, quando Davi ele quis comprar um campo lá, o campo lá de Araúna, vocês vão lembrar da história, e Araúna ele quis oferecer para Davi aquele campo, ofereceu os animais para o sacrifício, ofereceu tudo ali, falou, toma Davi, oferece ao Senhor nosso Deus, ao Senhor teu Deus. Davi falou, não, eu não aceito sacrifício nenhum, certo? Não ofereço sacrifício nenhum que não me custe trabalho, que não me custe meu próprio sacrifício. Eu possa ser que essas formiguinhas também não aceitam por motivo de elas quererem o seu próprio trabalho, seu próprio sacrifício de ir buscar e de trazer, né? E elas, não sentindo ali talvez o cheiro da saliva da que estavam cortando, e elas não aceitaram as folhinhas que eu levei, facilitando para ela, colocando, né, de frente dali do buraco onde elas estavam indo, mas elas não aceitaram. Isso nos ensina que nós também devemos ser organizados, nós devemos ser unidos, assim como esses 3 grupos, tanto o primeiro que ficava lá em cima derrubando as folhas até o chão, quanto ao que ficava embaixo dividindo as folhas para que o terceiro grupo pegasse e levasse até o buraco das suas moradas. Então, querida, a gente aprende essa lição muito importante para nossas vidas sobre a união, sobre a organização, sobre trabalhar em grupos. Isto foi eu, né, eu mesmo, que estou falando, que observei, pude observar. Por isso que Salomão manda nós ir ter com a formiga e observar o seu caminho, certo? E ser sábio. Com isso aqui nós aprendemos uma grande lição, certo? Então, queridos,
que nós sejamos organizados, que nós sejamos unidos, certo? Dividir as tarefas, não sejamos orgulhosos, mas que nós possamos dividir as tarefas com o nosso semelhante, o nosso próximo. É assim que as formigas também fazem. Engrandecido é o nome do Senhor. Então foi essa lição que eu tirei das formiguinhas. Nos conta a história das formigas que surgiram há mais de 50 milhões de anos. As formigas, ela cultivava, né? Ela cultiva, né? Elas são muito cultivadoras de fungos. Nas Américas, elas levam o vegetal para dentro do ninho, né? Repicam, cortam em pedaços bem pequenininhos e no colofungos ali, esse fungos, né, cresce sobre o vegetal e como é como se fosse uma horta, né? Daí cresce esse fungo, elas comem o fungo e o que sobra dessa cultura, elas depositam nessa esquema de lixo, é tipo um esquema de lixeira que ela tem lá. As formigas têm uma espécie de aterro, né? De aterro sanitário. Todos os resíduos da sua reprodução de fungos ali, elas levam para bem longe, né? Bem longe ali dos fungos, nas chamadas câmaras de lixo, onde é uma maneira de não contaminar o alimento delas, né? Câmara de lixo é um acúmulo de matéria orgânica. Essa matéria orgânica é rica em nutrientes e adubos. As plantas, quando chove, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ali, quando aqueles nutrientes eles são muito bons para essas plantas. Mas aí, quando chove, hein, o interessante é que a água ela não entra no formigueiro. Quando está chovendo, esta água não entra no formigueiro porque elas tiram as terras, sobe com as terras, deixam as terras bem fofas na boca ali do buraco. Essa terra fofa, quando chove, primeira coisa que faz essa terra, a chuva traz a terra fechando o buraco. Veja só que sabedoria que essas formigas elas têm. Ela deixa ali fofa na beira do buraco justamente para a água, aquela terra fofa, fechar o buraco, daí a água não entra. As formigas são uma sociedade organizada, onde cada uma sabe as suas funções, né? As operárias menores, agora nós vamos falar também de três tipos de formigas. As operárias menores são chamadas de jardineiras. Elas cuidam das folhas, dos fungos, né? As jardineiras menores, elas cuidam dos fungos. As operárias maiores são operárias conhecidas como generalistas, né? Essas cuidam também dos fungos, mas também levam lixos e escavam o solo. E operária um pouquinho maior, já cortam as plantas, transportam as plantas, cavam o solo também. E as operárias maiores ainda, que são conhecidas como soldados, essas estão ligadas à tarefa da colônia. Todas as formigas são fêmeas, né? Então essas formigas que ficam ali, essa tem as suas funções. As maiores, aquelas grandes, elas ficam ali para guardar a colônia, para proteger as demais. E todas elas cortam as folhas, levam, elas produzem ali o fungo, né? Mas tem uma que ela fica lá só para guardar a colônia. Essa aí não tem outro trabalho a não ser esse de proteção. Então, que cada um de nós sejamos também organizados nas nossas tarefas, cada um cumprindo o nosso papel, ouça isso no nome de Jesus. Então, as formigas, todas são fêmeas. A formiga macho, ela não trabalha, só come. Fica lá e o macho, ele só fica aí recebendo a comida que as fêmeas estão levando. Quando você vê uma formiga trabalhando ali, sabe que aquela formiga ali, ela é fêmea. Que o macho fica só lá, aguardando pelo alimento que as outras levem. O que podemos aprender com as formigas? O que podemos aprender com isso aí? Primeira coisa, nós vamos aprender a organização, tá? De como elas se organizam, de como elas são tão, né? Esse cuidado de não contaminar o seu alimento, de levar o resíduo de comida para longe. Acho que vocês já viram algumas vezes
quando passa na beira, perto de um buraco de formiga, alguns pozinhos brancos que tem assim em volta, ali são os resíduos que ela pega, aquilo que sobra, e elas levam e depositam ali, que é para ficar longe, para não contaminar a sua comida. Então, essa em primeiro lugar que nós aprendemos aqui é ser organizado. Deus gosta de pessoas que seja organizado. O segundo, né, aprendemos também a higiene, né, por elas separarem ali o resíduo do que sobra da sua comida, então elas são higiênicas. Elas sempre retiram o lixo para longe, para bem longe, para longa distância do buraco onde elas cultivam os fungos, né? Aprendemos a forma, amados, aqui, ideal de como fazer uma construção. A terra fofa impede da água descer para o buraco. Por isso que Provérbios 6 nos manda ir ter com elas, né? E aprender, e observar o seu caminho, e para que nós possamos ser sábios. Tudo isso é muito mais. Tudo isso e muito mais, amado. Elas também se preocupam com o inverno. Prepara seu alimento no verão, conforme diz lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Diz que quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. E ainda, né, sobre o trabalho, né, que nós estávamos falando aqui, elas são muito cuidadosas, certo? Lá em Provérbios capítulo 11, capítulo 13, versículo 11, vai nos dizer que a riqueza adquirida às pressas, né, diminuirão, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento, certo? Por isso que as formigas elas têm ali, elas são cuidadosas, elas pouco a pouco ela vai lá, ela trabalha, não aceita, né? Como eu falei no começo, não aceita ajuda, como eu levei as folhas e coloquei lá, elas não aceitam, ela prefere seu trabalho pouco a pouco, mas não aceitou a minha ajuda de eu levar as folhas e deixar na beira ali do buraco dela. Por que devemos trabalhar, né? Em Salmo 128, versículo 1 e 2 diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então nós devemos trabalhar por isso, porque nós seremos bem-aventurados, certo? Porque nós tememos ao Senhor, então do trabalho das nossas mãos nós comeremos. Do trabalho não é aceitar, ficar só de braços cruzados esperando só as pessoas trazer para você, não. Certa vez um homem viu uma formiga que carregava uma enorme folha. A formiga que era pequena e a folha devia ter no mínimo 10 vezes o tamanho daquela formiga. A formiga carregava com muito sacrifício, ora ela arrastava aquela folha, ora ela tinha sobre a cabeça, né? Quando o vento batia, a folha tombava, fazendo a formiga cair também e ficar de perna para o ar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ficava ali, quando o vento batia, que ela ficava ali de perna para o ar, né? Sobre a formiga. Então foram muitos os tropeços, mas nem por isso a formiga desanimou. E ele continuou observando, né, a tarefa daquela formiguinha, né? O homem observava e acompanhava até onde aquela formiguinha conseguia levar a sua folha. Logo a formiguinha chegou próximo do buraco, que devia ser a porta da sua casa, ali do formigueiro, né? Foi quando aquele homem pensou, até que enfim ela terminou seu empreendimento aqui, seu sacrifício, né? Aí ele, coitada, mera ilusão. Na verdade, havia apenas terminado uma etapa. A folha era muito maior do que o buraco, né? Do que a boca ali do buraco, o que fez com que ela, né, aquela formiguinha, a deixasse aquela folha do lado de fora, para então entrar sozinha. Foi aí que o homem pensou, coitada, tanto sacrifício para nada, né? Passado alguns minutos, ele observando, para ver se voltava aquela formiga, e ele observando ali, para a surpresa dele, né, daquele homem, saíram do buraco outras formigas que começaram a cortar a folha em pequenos pedaços. Elas pareciam alegres
né? Na tarefa, em pouco tempo, a grande folha havia desaparecido, dando lugar a pequenos pedaços que rapidamente foram levados para dentro do buraco. Imediatamente, o homem começou a refletir sobre suas experiências, de quantas vezes ele havia desanimado diante do tamanho do problema, do tamanho das suas tarefas ou dificuldades. Talvez seja o seu caso também, talvez você esteja desistindo tão fácil assim das suas tarefas, da sua jornada, né? Talvez se a formiga tivesse olhado para o tamanho da folha, nem mesmo teria começado a carregá-la. Se você olhar para o seu problema, se você for olhar para a sua dificuldade, se você for olhar para o tamanho da sua tarefa, talvez você não quer nem começar a fazer, certo? Mas a formiga não olhou para o tamanho daquela folha, né? Mas ela começou a carregá-la. Isso fez com que aquele homem transformasse aquela reflexão em uma oração. Ele orou: Senhor, dá-me a tenacidade daquela formiga para carregar as dificuldades do dia a dia. Dá-me a perseverança da formiga para eu não desanimar diante das quedas, né? Porque aquela formiga ela caía muitas vezes quando o vento batia naquela folha, ela tombava, ficava o vento voava aquela folha e ela ficava de perna para o ar, né? Mas ele continua a oração: dá-me a inteligência, a esperteza daquela formiga para dividir em pedaços o fardo que às vezes se apresenta grande demais. A Bíblia manda nós comunicar com os santos com as nossas necessidades, né? Aí ele continuou: dá-me a humildade para partilhar com os outros o êxito da chegada, mesmo que o trajeto tivesse sido solitário, né? Mesmo que você esteja lutando sozinho, mas assim como aquela formiga levou aquela folha sozinha, mas quando ela chegou na boca do buraco, ela foi lá partilhar com as suas colegas, com as suas irmãs e trazer para picotar aquela folha, né? Dá-me a graça de como aquela formiga, né? Daquela formiga, para eu não desistir da caminhada, mesmo quando os ventos contrários me fazem virar de cabeça para baixo, mesmo quando, pelo tamanho da carga, não consigo ver que a nitidez, o caminho a percorrer. Então, querido, que nós possamos ter tudo isto, essas qualidades da formiguinha, esta grande professora que é a formiguinha, que ela possa passar para nós, para mim e para você, esta grande lição de vida, para nós não desistir diante das dificuldades. Se você já observou, eu já observei, né? Sou da roça, já vi muitas formigas fazer isso mesmo. Pega uma folha que é 10 vezes maior do que ela, mas ela não desiste, ela persiste, ela vai. E quando ela pega ali num galho de árvore que está no meio, às vezes não dá para ela passar por baixo, ela sai arrastando aquela folha, passa por cima daquele galho, mas ela vai seguindo a sua trilha até chegar na boca do buraco da sua morada. Que você não pare diante das dificuldades, porque a sua vitória está lá no final. A sua vitória está no final, não é no começo, não é no meio, mas sim é no fim. Não importa de como você começou sua caminhada, o importante é de como você vai terminar. Se você vai terminar bem, isto é sinal de vitória. Que Deus abençoe, amados, a todos vocês, e vamos aprender, vamos ficar com essa lição desta pequena formiga que passou para nós uma grande lição. Vai ter com a formiga e observa, né? Observa o seu caminho. Olha para os seus caminhos, seus sábios. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Um forte abraço para todos em o nome de Jesus. E até a próxima. Nós estaremos trazendo aqui outra reflexão para nossas vidas em breve, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, né? Compartilhe, comente e vamos junto fazer a obra do Senhor, evangelizando este mundo em o nome de Jesus. Amém.